E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Mais Fiel. Como vocês podem ver, eu tô num cenário um pouco diferente. Esse aqui é o meu quarto. Eu sempre gravava em outro cenário, agora eu decidi mudar pra ver como é que fica. E esse é um vídeo também, como vocês podem ver, que tá sem o microfone, então talvez a qualidade do áudio vai sair um pouco pior do que os vídeos que estavam saindo. Eu dei uma sumida do canal, sumida entre aspas, né? Eu tô produzindo um vídeo um pouco mais elaborado, referente à ampliação da Neoquímica Arena, que é um tema que eu acho muito legal falar. E tem outros temas também que eu gostaria de trabalhar aqui no canal e que eu vou fazer vídeos mais elaborados para poder tratar sobre eles, beleza? O Corinthians venceu, né, na realidade derrotou o Grêmio no confronto da Copa do Brasil, nos pênaltis. Foi empate na Neoquímica Arena, empate no Couto Pereira. A torcida do Corinthians deu um show. O time do Corinthians foi muito mais raçudo do que técnico, e a gente já sabia disso, né? Porque o time foi praticamente um time reserva. Ah, é assunto e pega lá, você quer sair de lá? Ignorem esses áudios aqui. O time praticamente do Corinthians foi. O time do Corinthians praticamente foi um time reserva do Corinthians, bem misto, tanto que o nosso melhor jogador só estreou, só jogou no final da partida, faltando 2 minutos para acabar o confronto. E nos pênaltis, o Hugo Souza consagrou o Corinthians, além do erro do Edenilson e do Pavon. E Romero, o André Ramalho e Giovani bateram muito bem para a equipe do Corinthians. Principalmente o André Ramalho mandou uma batida meio que no ângulo, acho que o goleiro não conseguiria pegar. Só se ele fosse um Neuer da vida. E o goleiro do Grêmio não é o Neuer. Não é nem no nível do Marcelo Groi, imagina o Neuer. Enfim, o Corinthians passou. Vamos enfrentar o Bragantino agora. É um jogo que nós necessitamos vencer, a gente precisa vencer. Já o jogo contra o Juventude já foi um jogo que era necessária a vitória de forma urgente. É muito mais necessário a gente vencer o jogo agora contra o Bragantino do que o jogo semana que vem, pela Copa Sul-Americana. Primeiro que são dois confrontos, e segundo que a Copa Sul-Americana, embora esse ano eu teria uma preferência pela Copa Sul-Americana do que pela Copa do Brasil, único e exclusivamente pelo fato de que a Copa Sul-Americana é um campeonato que nós ainda não temos, é um campeonato internacional, que faz muito tempo que o Corinthians não vence, mais de 10 anos o Corinthians não vence o campeonato internacional. Agora, por questão financeira, obviamente é melhor passar na Copa do Brasil. E é muito mais importante o Corinthians vencer o Bragantino agora do que perder por Bragantino e eventualmente passar na Copa do Brasil. Eu prefiro vencer o Bragantino no sábado, empatar na quarta-feira e na outra quarta-feira, no outro confronto, a gente resolver em casa, na Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena, nesses últimos anos, em confrontos mata-mata, vem se mostrando extremamente importante, com exceção do Campeonato Paulista, já que ano passado a gente perdeu pro Ituano, né? Nos pênaltis pelas quartas de final no Campeonato Paulista. Enfim, agora esperaremos o sorteio, não sabemos exatamente qual vai ser o adversário que nós iremos enfrentar. Eu tenho uma preferência, na realidade eu só espero não enfrentar o Flamengo, o Atlético Mineiro e o São Paulo, porque eles são times muito mais arrumados que o nosso. Não que os outros, por exemplo, o Bahia é um time muito difícil, o Atlético Paranaense é difícil, o Vasco hoje é difícil, e o Juventude, que pode ser até um patinho feio, mas eu tenho certeza que ele eliminou o Fluminense agora. Eu tenho certeza que se outro time, se por exemplo um desses times que eu acabei de citar enfrentar o Juventude, é capaz do Juventude eliminá-los. Eu acho que o Corinthians, por exemplo, é o patinho feio que passou, porque é o time que as pessoas mais desacreditam, mas é nessas, né, que a gente cresce. No desacreditar dos outros que a gente cresce. Eu, particularmente, eu só não quero pegar realmente o Flamengo, o Atlético Mineiro ou o São Paulo agora. No eventual semifinal, tudo bem. Até porque muitos não acreditam que o Corinthians vai vencer essa Copa do Brasil. Nem a própria torcida. A gente vai levando. E se der, a gente papa, né? Faz muito tempo que a gente não vence uma Copa do Brasil, desde 2009. A última vez nós vencemos com o Ronaldo, com o Mano Menezes comandando a equipe. Seria maravilhoso. Já batemos na trave 2 vezes, em 2018 e em 2022. Ano passado chegamos até a semifinal. E a gente vai se mostrando um time cada vez mais forte nessa competição. Só falta o título mesmo. E, enfim, por que eu falo que seria bom a gente não enfrentar essas equipes e enfrentar, por exemplo... Vamos lá. Se fosse separar em 4 grupos das 8 equipes que vão se classificar, com exceção do Corinthians, que fica 7, eu acredito que o São Paulo vai passar contra o Goiás. O jogo vai ser hoje. Flamengo e Atlético Mineiro, acredito que são os dois times mais fortes. Embora a gente tenha enfrentado o Atlético Mineiro, a gente deu um trabalho pro Atlético Mineiro, a gente perdeu muito por falhas individuais, 2 pênaltis. Em competição mata-mata, eu acho que eles vão crescer mais. Não é impossível a gente eliminá-los, não é impossível a gente eliminar nenhum desses times. A gente tá falando do Corinthians, é o Corinthians que a gente tá falando. Mas
Eu tô falando pela dificuldade do jogo e pela qualidade do time adversário. O Flamengo, eu acho que não preciso dizer. Eles têm o considerado melhor elenco da América. Um time extremamente caro, com ótimos jogadores. Se a gente fosse pegar o Flamengo, a minha esperança seria a Neoquímica Arena, porque a gente sabe que o Tite em casa, que seria no Maracanã, seria absurdo, e fora de casa seria um absurdo por outro time, como foi agora o confronto contra o Palmeiras. O Tite parece que não sabe jogar competição mata-mata fora de casa. Ele descobriu como é que jogava em 2012 e aí depois ele parou de utilizar essa estratégia, né? Tanto que em 2013, quando a gente é roubado contra o Boca Juniors, o jogo de ida lá na La Bombonera, o Corinthians não fez um bom jogo. Tipo, o Corinthians até fez um bom jogo se a gente comparar com os jogos dos últimos anos, mas se a gente pegar os jogos, a qualidade daquele time, a qualidade individual de todas as peças daquela equipe de 2013 até a atual campeã do mundo, definitivamente o Corinthians não fez um bom jogo. Enfim, Flamengo seria ruim, Atlético Mineiro seria ruim. Essas duas são as duas equipes que eu colocaria, sei lá, numa categoria imaginária de lascou. A segunda categoria, que é do terceiro e quarto time, terceiro São Paulo. São Paulo vem numa evolução com o Zubeldia, se não me engano é Zubeldia o nome do técnico de São Paulo. E o time de São Paulo não é ruim, a gente viu na Neoquímica Arena também, não tem muita comparação, né? Se não me engano a gente estava com o Antônio Oliveira ainda. O time do Corinthians jogou mal aquele jogo contra o São Paulo. São Paulo jogou bem grande parte do jogo. No Campeonato Brasileiro, São Paulo vem fazendo boas partidas. Na Copa do Brasil fez uma boa partida e tá com um time animado, né? Tá com um time animado, eles são os atuais campeões. Provavelmente, eu acho que eles vão passar do Nacional. Eu gostaria muito que o Nacional passasse do São Paulo e eliminasse São Paulo, mas eu acho que o São Paulo vai passar do Nacional também na Libertadores. Eles têm uma boa equipe, uma equipe que tá se formando, tá cada vez ficando melhor, ficando mais arrumada. Então eu acho que seria muito mais difícil a gente enfrentar o São Paulo do que as outras equipes que vão vir. Em quarto lugar, eu coloco o Bahia. O Bahia, embora a gente tenha vencido eles lá na Fonte Nova, eu acho uma equipe extremamente difícil de se enfrentar. E o jogo que eles fizeram, os jogos que eles fizeram contra o Botafogo, foram jogos de igual para igual. O Rogério Ceni tá sabendo montar e tá sabendo fazer essa equipe do Bahia jogar muito bem. E eles têm bons jogadores. Everton Ribeiro, Cauli, são exemplos disso. Eu esqueci agora o nome, só que foi a contratação mais cara de um time nordestino na história que eles contrataram, e ele inclusive fez o gol que eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. Por isso que eu coloco o Bahia. Essa categoria, essa segunda, se a do Flamengo e Atlético Mineiro é a lascou, essa daqui seria a categoria muito difícil. A categoria difícil, que é a terceira, é com o Atlético Paranaense e Vasco. O Atlético Paranaense em quinto, o Vasco em sexto, ou ao contrário, não tem exatamente uma ordem. O Atlético Paranaense é um time que nas Copas, principalmente Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, ele se mostra cada vez mais tradicional. Venceu a Copa do Brasil de 2019 e só não chegou mais longe em Copas do Brasil posteriores, porque enfrentou o Flamengo. Por exemplo, em 2022, eles fizeram um jogo extremamente difícil contra o Flamengo. O Flamengo foi vencer lá na Arena da Baixada com 1-0, com gol de bicicleta do Pedro. Eu lembro desse jogo porque eu assisti esse jogo. E se não me engano, eu acho que ano passado também foi eliminado pelo Flamengo. E venceu, como eu já disse, a Copa do Brasil em 2019, venceu a Sul-Americana de 2020 e de 2018. Eles estão se mostrando um time cada vez mais organizados. Só que não é impossível, porque eles têm um bom time, mas não é um time, aquele time que se a gente ganhar, a gente vai ficar, nossa, ganhamos o Atlético Paranaense. Não, vai ser igual a partida contra o Grêmio agora, acho que vai ser equivalente. Óbvio, por exemplo, nas oitavas de final, entre enfrentar o Atlético Paranaense e o Grêmio, eu preferi enfrentar o Grêmio, eu já falei isso. Agora, se a gente pegar o Atlético Paranaense, eu acho que seria para um corintiano, que é eu, seria meio a meio. Óbvio, para a mídia, talvez o Atlético Paranaense seja favorito e tal. Idem com o Vasco, a mesma coisa com o Vasco. O Vasco ele vem numa evolução com o Renato Paiva. Eles passaram daquela fase, normalmente, quando um técnico chega, é comum eles vencerem várias partidas seguidas. Eles venceram, se não me engano, 5 ou 4 partidas seguidas. Golearam o São Paulo, por exemplo. Eles estão cada vez se entrosando mais, jogando mais. Eles têm ótimos jogadores. O Payet, por exemplo, eles têm, óbvio, né, que só que alguns ótimos jogadores do Vasco estão numa idade mais avançada. Mas eles têm, por exemplo, o Verratti, que é um ótimo centroavante para o futebol brasileiro, é ótimo. Tem o Felipe Coutinho, que voltou, mas está lesionado, né? Não acho que ele seria um perigo muito grande para o Corinthians, embora fosse perigoso. Temos o Payet também,
que é um ótimo meio-campista, mas também tem uma questão física, ele não aguenta jogar muito tempo. Mas é uma equipe que eu acho que o coletivo dela tá melhorando cada vez mais. Quanto ao Atlético Goianiense, o Vasco passou por 1 a 0 com um gol extremamente cagado. Mas eu acho que isso não justifica que seria um jogo fácil. Até porque eu coloquei na terceira prateleira, que seria basicamente difícil, né? Que eu falei, seria difícil, mas não seria impossível. Pô, empate em São Januário, vitória na Neoquímica Arena, ou até mesmo empate na Neoquímica Arena, vitória em São Januário. Não é difícil, ou empate e passamos nos pênaltis. Não é complicado. Não, óbvio que vai ser complicado, mas não é impossível nem contra o Vasco, nem contra o Atlético Paranaense. E na última prateleira, que são os patinhos feios, você tem o Corinthians, só que nós não podemos nos enfrentar, embora eu acho que o principal adversário do Corinthians esse ano está sendo o próprio Corinthians. E em último lugar é o Juventude. Mas eu só coloquei o último lugar, o Juventude, por uma questão de elenco e de camisa mesmo. Porque o Juventude, vocês veem, então, pô, o Juventude, esses caras estão muito bem, eles estão muito unidos. Eles eliminaram de forma justa o Fluminense, eles jogaram melhor que o Fluminense. No Maracanã eles tomaram 2 gols no final por desatenção. Por desatenção. Se a gente enfrentasse o Juventude, seria um jogo extremamente difícil. Eu acho que seria igual contra o América no ano passado e contra o Atlético Goianiense em 2022. Jogando fora de casa lá no Rio Grande do Sul seria um jogo extremamente difícil, que se a gente empatasse estaria maravilhoso. Óbvio, né? Levando em consideração que o primeiro jogo fosse lá no Rio Grande do Sul. E no segundo, eu não sei se eles estão jogando no Rio Grande do Sul já, eu acho que sim. Mas levando em consideração que o primeiro jogo fosse lá no Rio Grande do Sul e o segundo jogo na Neoquímica Arena, vitória seria essencial. E a gente enfrentou o Juventude há pouco tempo, a gente sabe da qualidade do time deles. Não é um time que individualmente enche os olhos, muito pelo contrário, mas é um time que o coletivo eu vou dizer que é justo. É tão justo que a gente não conseguiu fazer um gol neles com 2 jogadores a mais. Nós estávamos com 2 jogadores a mais em casa, nós não fomos capazes de fazer um gol no Juventude. Enfim, eu acho que se o Corinthians pegar esses 3 que eu falei, Atlético Paranaense, Vasco, difícil, mas dá pra passar, e o Juventude também é difícil, dá pra passar, só que com uma dificuldade eu acho que um pouco menor do que contra esses 2. Óbvio, um fator que pesaria muito para o Juventude seria aquele fator patinho feio que eu falei. Eles iriam com sangue nos olhos, com aquela coisa, já estamos. Nós não somos nem favoritos, nós não somos nem favoritos, então vamos jogar. Vamos jogar de forma despretensiosa. Isso, muitas das vezes, um time com uma capacidade menor de investimento faz isso e elimina grandes equipes. Já aconteceu, inclusive, com a gente 2 vezes, contra o América Mineiro e contra o Atlético Goianiense. Nós fomos eliminados por essas 2 equipes em 2 anos consecutivos da Copa do Brasil. Enfim, espero que o Corinthians consiga anunciar mais reforços. Contratou o Thales Magno. Não acho que é um reforço que vai chegar já para resolver nosso problema do ataque, muito pelo contrário. Eu acho que ele chega como para ser um jogador com uma característica um pouco diferente das características que a gente tem no nosso elenco. O Wesley é um jogador driblador, mas provavelmente o Wesley vai sair. E o Thales Magno, ele também é driblador, mas eu acho que ele tem um passe um pouco melhor do que o Wesley. Então ele cumpriria um pouco essa função. E talvez ele poderia fazer até mais gols que o Wesley está fazendo. O Wesley, na minha opinião, é um ótimo moleque, ele é muito bom. Só que claramente ele teve uma queda abrupta de rendimento por conta dessas ventilagens que ele vem recebendo da Europa, que provavelmente o Corinthians vai vendê-lo nessa janela. Provavelmente isso pesou na cabeça dele, ele não tá jogando bem, muito pelo contrário, tipo, ele não tá se esforçando tanto em marcação, por exemplo, como ele estava antes, provavelmente é por causa disso. Beleza? Tem o Gonzalo Plata, acredito que as negociações já estão se encerrando, e o desfecho não seria positivo pra gente. Tem notícias que falam que não se encerrou ainda, que o Corinthians ainda vai tentar uma última cartada, mas eu acho que não vai vir. O Cuéllar tá tentando a rescisão com o time árabe dele. Seria um excelente reforço, especialmente agora que o Alex Santana se lesionou, seria um reforço espetacular. E também tem o Arce, né, aquele paraguaio, que chamam de Haaland paraguaio. Seria maravilhoso também, eu não acho que ele viria aqui, seria um centroavante extremamente goleador, que ele faria o que ele está fazendo no Paraguai, porque o nosso nível é um pouco mais alto, mas eu tenho certeza que ele ajudaria mais, ele seria muito mais útil que o Pedro Raul, embora o Plata e o Arce eu acredito que vai ser muito difícil, principalmente o Plata, 90% dele não vir, e o Arce eu acho que 70% dele não vir. O Cuéllar eu acho que é 50 por 50, porque ele só tá tentando a rescisão dele. E o clube que ele joga não tem interesse em continuar com o jogador, tá bom? Então valeu, pessoal. Muito obrigado e vai, Corinthians.